O tempo guarda segredos, alguns trancados em silêncio por décadas inteiras. Às vezes, uma simples carta esquecida pode carregar verdades que jamais deveriam ser reveladas. 40 anos depois de escrita, uma mensagem perdida encontrou seu destino. E quando o passado finalmente voltou à tona, mudou para sempre a vida de uma família. Você está sendo convidado a fazer parte do canal. Mande uma história, mande um relato, deixe um comentário. Dê sugestões para novas histórias, ou simplesmente deixe um joinha. A carta que chegou 40 anos atrasada. Eu sempre acreditei que o tempo tinha suas próprias maneiras de brincar com a vida das pessoas. Relógios podem parar, calendários podem amarelar nas paredes, mas há segredos que permanecem esperando o momento certo para reaparecer. Alguns chamam de destino, outros de coincidência, mas eu aprendi que o tempo tem mãos invisíveis, e uma dessas mãos me entregou uma carta. Não era uma carta qualquer. Era um envelope amarelado, de bordas gastas, com um selo quase apagado pelo tempo. O carteiro que o trouxe parecia até constrangido, como se tivesse cometido um erro absurdo. Achei isso nos arquivos antigos da agência. Só agora foi liberado, disse ele, me entregando o envelope com um ar de desculpa. Na frente, meu sobrenome estava escrito com uma caligrafia firme, quase solene. O detalhe que me fez gelar o sangue foi a data no carimbo, 24 de setembro de 1984. 40 anos. Aquela carta havia sido escrita e enviada 4 décadas antes de chegar às mãos da minha família. Naquela noite a sala de casa se transformou em um tribunal silencioso. A família inteira se reuniu em volta da mesa de madeira, olhando para o envelope como se fosse uma relíquia amaldiçoada. Meu pai, já idoso, passou os dedos trêmulos sobre o selo. Minha mãe, com olhos úmidos, sussurrou: "Será que é dele?" Não era preciso dizer o nome, todos nós sabíamos de quem ela falava. Do meu tio Álvaro. Álvaro havia desaparecido no final dos anos 80, sem deixar rastros. Alguns diziam que tinha fugido por dívidas, outros que tinha se perdido no mundo. Para minha avó, até o último dia de sua vida, ele continuava vivo em algum lugar. E agora, 40 anos depois, uma carta com seu nome no remetente estava diante de nós. Meu coração batia como um tambor. A carta parecia carregar não apenas palavras, mas um eco do passado que voltava para nos assombrar, ou nos salvar. Com mãos trêmulas, meu pai rasgou o envelope. E, quando o papel foi aberto, todos nós prendemos a respiração. Meu pai desdobrou lentamente a folha amarelada. O papel estava frágil, como se pudesse se desfazer em suas mãos a qualquer instante. O silêncio na sala era tão espesso que podíamos ouvir o tic-tac do velho relógio de parede, marcando cada segundo como um martelo. Ele começou a ler em voz baixa, mas firme: "Querida família, se essa carta chegar até vocês, talvez eu já não esteja onde imaginem. Não se assustem com meu silêncio. A vida me levou por caminhos que nunca planejei, e só agora encontrei forças para escrever. Preciso contar a verdade, mesmo que doa." As palavras caíram como pedras sobre nós. Minha mãe levou a mão à boca, meus irmãos se entreolharam. Verdade? Que verdade era essa que ele havia escondido por 4 décadas? Meu pai respirou fundo e continuou: "Naquela noite em que saí de casa sem me despedir, não fugi apenas de dívidas, como muitos devem ter pensado. Eu carregava comigo um segredo que não podia compartilhar. Eu tinha me envolvido com gente perigosa, um trabalho que parecia simples, entregar pacotes, levar mensagens. Mas descobri tarde demais que não eram negócios honestos, eram pessoas capazes de qualquer coisa. Quando percebi, já estava marcado. Se ficasse, colocaria todos vocês em risco." Meus olhos se fixaram nas linhas tremidas da caligrafia.
Cada palavra parecia cuspir um pedaço de uma vida que nunca conhecemos. Meu pai, com a voz embargada, leu em seguida: passei anos escondido, mudando de cidade em cidade. Nunca pude mandar notícias, sempre vigiava se alguém me seguia. Mas havia uma certeza que nunca me deixou. Eu precisava voltar de alguma forma. Se vocês estão lendo isso, talvez tenham encontrado coragem. Ou talvez seja tarde demais. As últimas linhas estavam manchadas, como se lágrimas antigas tivessem caído sobre o papel. Perdoem meu silêncio, sei que deixei uma ferida. Mas não esqueçam, tudo o que fiz foi para proteger vocês. Álvaro. Quando meu pai terminou a leitura, não havia um só olhar seco na sala. Minha mãe soluçava baixinho. Eu, atônito, tentava assimilar. Meu tio não havia apenas desaparecido. Ele fugira para salvar a própria família. Mas algo me incomodava. O envelope tinha um remetente. Um endereço escrito em letras pequenas no canto inferior. Rua São Vicente, número 112, cidade de Araguari. Um lugar real, um rastro. Meu coração disparou. E se ainda houvesse algo lá? E se, mesmo depois de 40 anos, o endereço guardasse pistas sobre o que aconteceu com meu tio? Naquele instante eu sabia que a carta não era apenas um pedaço do passado. Era um chamado. O silêncio depois da leitura da carta foi quebrado apenas pela respiração pesada da minha mãe. O envelope repousava sobre a mesa como um objeto sagrado, mas meus olhos não desgrudavam do remetente. Rua São Vicente, número 112, Araguari. Passei a noite em claro. As palavras do meu tio martelavam na minha mente. Tudo o que fiz foi para proteger vocês. Não podia simplesmente ignorar. Na manhã seguinte, tomei a decisão, peguei meu carro e parti em direção a Araguari. A viagem parecia mais longa do que realmente era. Cada quilômetro percorrido carregava o peso de 4 décadas de silêncio. Araguari não era uma cidade grande, mas tinha crescido desde os anos 80. Muitas ruas antigas haviam sido asfaltadas, novos bairros surgido. Ainda assim, ao chegar na rua São Vicente, senti que estava entrando em um lugar esquecido pelo tempo. Casas de fachada simples, muros descascados, portas de madeira que rangiam com o vento. Quando parei diante do número 112, meu coração acelerou. Era uma casa antiga de paredes amareladas e janelas estreitas. Parecia abandonada há anos. O portão de ferro enferrujado resistiu quando empurrei, soltando um gemido que ecoou pela rua silenciosa. Atravessei o quintal coberto por mato alto e cheguei até a porta. Bati 1, 2, 3 vezes. Silêncio. Resolvi girar a maçaneta. Para minha surpresa, a porta se abriu com facilidade. O cheiro de mofo me envolveu imediatamente. O interior da casa estava mergulhado em sombras, cortadas apenas pelos raios de luz que escapavam por frestas da janela. Entrei devagar, cada passo rangendo no assoalho antigo. A sala estava quase vazia, exceto por uma estante empoeirada e um sofá rasgado, mas havia algo sobre a estante que fez meu sangue gelar, um maço de cartas amarradas por uma fita vermelha desbotada. Me aproximei com mãos trêmulas. O pó cobria os envelopes, mas reconheci imediatamente a mesma caligrafia firme da carta que chegara em nossa casa. Cada envelope tinha um destinatário, minha avó, meu pai, minha mãe e até eu, embora na época em que foram escritos eu fosse apenas uma criança. Ele havia escrito. Ele havia tentado. Mas nenhuma daquelas cartas tinha chegado ao destino. Enquanto folheava os envelopes, um estalo me fez virar. Uma voz rouca soou atrás de mim. Procurando alguém? Virei rapidamente e vi um senhor de cabelos brancos, apoiado em uma bengala, parado na porta da cozinha. Ele me observava com olhos desconfiados, mas também carregados de curiosidade. Essa casa era do meu tio, respondi engolindo seco. Álvaro, o senhor o conheceu? O velho estreitou os olhos, como se buscasse nas lembranças uma imagem perdida. Álvaro, sim,
Eu o conheci. Ele não morava aqui, ele se escondia aqui. Meu coração disparou. O senhor sabe o que aconteceu com ele? O velho respirou fundo, e sua voz saiu como um sussurro carregado de segredos. Sei mais do que devia, mas você tem que estar pronto para ouvir. O silêncio dentro daquela casa abandonada parecia ainda mais pesado depois das palavras do velho. Eu o encarei esperando que continuasse, mas ele se virou devagar e foi até uma cadeira encostada na parede. Sentou-se com esforço, apoiando a bengala entre as pernas. Seus olhos, fundos e carregados de memórias, me fixaram com intensidade. Álvaro não era um homem comum, começou ele, a voz baixa, quase arrastada. Ele tinha um dom para se meter em problemas, mas também tinha um coração maior do que a vida. Sentei-me de frente para ele, sentindo que estava prestes a atravessar uma porta para o passado. Eu morava nesta rua quando ele apareceu por aqui, continuou o velho. Era jovem ainda, mas já sabia quando um homem carregava medo nos ombros. Álvaro vivia como um fugitivo. Não falava muito, não contava de onde vinha. Mas à noite, eu o via escrevendo cartas. Sempre cartas. Ele passava horas escrevendo, como se quisesse despejar sua alma inteira no papel. Meu coração apertou. Eu já sabia do maço de cartas na estante, mas ouvir isso de alguém que o vira pessoalmente me fazia sentir como se meu tio estivesse ali, em carne e osso. Ele falava com o senhor? Perguntei. O velho respirou fundo, como se engolisse lembranças difíceis. Sim, aos poucos foi se abrindo. Disse que tinha se envolvido com um grupo perigoso, gente que fazia negócios ilegais. Ele era só um intermediário, mas descobriu mais do que devia. E quando tentou sair, marcaram sua cabeça. Um arrepio percorreu minha espinha. O velho continuou. Álvaro acreditava que, se continuasse perto da família, vocês seriam os próximos. Então fugiu, mas nunca deixou de amar vocês. Por isso as cartas. Olhei novamente para a estante e para os envelopes cobertos de pó. Minha garganta se fechou. E o que aconteceu com ele? Perguntei, quase num sussurro. Onde ele está? O velho abaixou os olhos, pensativo. Ninguém sabe ao certo. Uma noite, depois de semanas se escondendo aqui, ele desapareceu. Saiu com apenas uma mochila e nunca mais voltou. Alguns dizem que foi morto. Outros, que conseguiu escapar para longe. Mas eu... Ele levantou o olhar novamente com lágrimas contidas. Eu acho que ele nunca quis ser encontrado. O peso daquelas palavras caiu sobre mim. Mas o velho não havia terminado. Ele se inclinou para a frente, a voz agora mais firme. Só que tem algo que você precisa saber. Álvaro deixou mais do que cartas. Ele deixou pistas. Meu coração disparou. Pistas? Que tipo de pistas? O velho fez um gesto lento com a cabeça, apontando para a estante onde eu havia encontrado as cartas. Procure direito. Ele sempre foi cuidadoso. Se escreveu tudo aquilo, é porque queria que alguém, um dia, descobrisse. Me levantei num ímpeto e voltei até a estante. Passei as mãos pelas tábuas cobertas de poeira, tirei os livros velhos um por um. E então, atrás de um deles, senti algo duro, preso no fundo falso de madeira. Puxei com força. Era uma caixa pequena de ferro escuro, enferrujada pelo tempo. E nela, gravadas em letras quase apagadas, estavam as iniciais, A.S. Álvaro Santos. Segurei a pequena caixa de ferro nas mãos como se carregasse um artefato sagrado. O peso dela parecia maior do que o metal enferrujado poderia justificar. Como se guardasse não apenas objetos, mas também décadas de silêncio e dor. O velho observava em silêncio, os olhos fixos no objeto, como se já soubesse que aquilo estava ali. Ele a escondia como se fosse a própria vida, disse, em voz baixa. A caixa tinha uma fechadura antiga, mas estava corroída pelo tempo. Com um pouco de esforço, consegui forçá-la até ouvir o estalo metálico que rompeu 40 anos de espera. Dentro,
Havia um pequeno maço de papéis dobrados, um retrato em preto e branco e uma chave. Peguei primeiro o retrato. Era de uma mulher jovem, sorridente, com olhos que transmitiam ternura. No verso, escrito à mão, estava o nome, Helena. Nunca tínhamos ouvido falar dela. Depois, abri os papéis. Eram anotações detalhadas, quase como um diário. Ali, Álvaro descrevia suas fugas, os lugares onde se escondia, os nomes de pessoas perigosas que o perseguiam. Mas entre essas páginas, um detalhe se destacava: endereços e datas específicas. Em vários trechos, ele escrevia sobre um dinheiro guardado, uma quantia que havia conseguido antes de abandonar tudo. Dinheiro que poderia garantir a segurança da família se um dia fosse encontrado. Se um dia alguém ler isso, saberá onde buscar. Use para proteger os nossos. Nunca para enriquecer sozinho. Por fim restava a chave. Era pequena, de ferro escuro, marcada pelo tempo. No diário, uma última anotação. A chave abre o cofre, não no banco, mas no lugar onde tudo começou. Meu coração disparou. O lugar onde tudo começou seria a nossa antiga cidade, a casa da minha avó? Fechei os olhos e tentei imaginar o que Álvaro queria dizer. O velho, ainda sentado na cadeira, pareceu ler meus pensamentos. Se ele disse isso, então só pode estar falando da casa da sua família, a casa onde ele cresceu. Senti um arrepio percorrer meu corpo, aquela mesma casa onde 40 anos depois a carta havia chegado. A caixa não era apenas um relicário, era um mapa que ligava o passado ao presente e apontava para algo que ainda estava escondido, esperando por nós. Naquele momento tive certeza, a carta que demorou 40 anos para chegar não era atraso do destino, era o tempo certo para que os segredos finalmente viessem à tona. Voltei para casa naquela mesma noite, com a caixa de ferro apertada contra o peito como se fosse parte de mim. A estrada parecia interminável, e cada poste de luz que ficava para trás me lembrava que o tempo estava correndo. Quando finalmente cheguei, minha família já me esperava, ansiosa, reunida na sala, como da primeira vez em que abrimos o envelope. Coloquei a caixa sobre a mesa. O olhar dos meus pais e irmãos se fixou nela, como se fosse um intruso trazido do passado. Com cuidado, mostrei o retrato de Helena, o diário e a pequena chave. Uma chave? Meu irmão mais novo perguntou confuso. Mas de quê? Foi meu pai quem respondeu, com a voz embargada. Eu sei do que ele falava. O lugar onde tudo começou. Só pode ser aqui nesta casa. Todos nós nos entreolhamos. A casa dos meus avós onde crescemos, onde Álvaro viveu até desaparecer. Naquela mesma madrugada, armados apenas com lanternas e coragem, começamos a vasculhar cada canto da casa. Primeiro o sótão, depois os armários antigos, o quarto onde minha avó guardava suas relíquias. Mas nada. Já estávamos prestes a desistir quando minha mãe, que observava em silêncio, sussurrou. Se for Álvaro, ele sempre escondeu as coisas no porão. O porão, um espaço úmido e esquecido, que quase ninguém usava. Descemos em fila, as lanternas iluminando paredes manchadas pelo tempo. O ar cheirava ferrugem e lembranças antigas. Foi meu pai quem encontrou primeiro, uma marca irregular no chão de cimento, perto de uma das colunas de sustentação. Ele se ajoelhou, passou a mão e percebeu que havia uma pequena abertura, quase invisível. Aqui, sua voz saiu quase em um sussurro. Com esforço removemos a tampa de madeira que cobria o buraco, e lá estava, um cofre antigo de ferro escuro com a fechadura gasta. O silêncio foi absoluto. Apenas o som do meu coração martelando nos ouvidos. Tirei a pequena chave do bolso, as mãos tremendo, coloquei-a na fechadura e girei. O estalo metálico ecoou pelo porão como um trovão. A tampa se abriu lentamente, revelando o interior. Dentro do cofre havia 3 coisas.
Um envelope grosso, cheio de cédulas antigas, notas já fora de circulação, mas em quantidade suficiente para encher uma pequena mala. Um caderno encapado em couro, repleto de anotações e nomes, provavelmente registros dos negócios obscuros de que Álvaro fugira. E no fundo, um último envelope fechado, com meu sobrenome escrito em letras firmes. Minha mãe levou a mão à boca. Meu pai, com lágrimas nos olhos, pegou o envelope como se fosse uma joia. No verso, apenas uma frase curta. Para quando o tempo finalmente trouxer vocês até aqui? Meu pai segurava o envelope como se fosse feito de vidro. O papel estava amarelado, mas surpreendentemente bem preservado. As letras do nome da nossa família, escritas com firmeza, pareciam atravessar as décadas intactas. Reunimos-nos todos novamente em volta da mesa da sala. O ambiente era o mesmo da noite em que a primeira carta chegara, mas a sensação era completamente diferente. Naquele momento, sabíamos que estávamos diante de um fim, ou de um novo começo. Com mãos trêmulas, meu pai abriu o envelope, retirou uma folha cuidadosamente dobrada, e a voz dele, embargada, começou a ler. Meus queridos, se vocês estão lendo esta carta, é porque o tempo finalmente cumpriu seu papel. Passei a vida acreditando que era tarde demais, mas também confiando que um dia o destino daria um jeito de nos unir de novo. Não estou aí para abraçá-los, mas deixo nestas palavras tudo o que ainda posso oferecer. A respiração de todos ficou suspensa. O silêncio era tão profundo que podíamos ouvir os estalos da madeira da casa. Meu pai continuou. O dinheiro que deixei não é riqueza, é apenas segurança. Use-o para manter a família unida, para proteger quem vier depois de vocês. O caderno com nomes e histórias não é para vingança, é para lembrança. Que vocês saibam de onde fugi e por quê. Que entendam que o silêncio que deixei não foi abandono, mas sacrifício. Minha mãe enxugava as lágrimas com as mãos, incapaz de conter o soluço. E quanto a mim, não sei se ainda existo no tempo de vocês. Talvez tenha partido há muito. Talvez ainda caminhe em algum lugar, mas quero que se lembrem de mim não como o homem que desapareceu, mas como aquele que tentou, do seu jeito, salvar o que mais amava. Vocês. As últimas palavras da carta eram mais curtas, mas carregavam um peso infinito. O tempo pode atrasar, mas nunca apaga o que é verdadeiro. Com amor eterno, Álvaro. Quando a leitura terminou, ninguém falou por um longo tempo. Era como se cada um estivesse tentando gravar aquelas palavras dentro de si, como se não quisesse que o eco delas se perdesse. Meu pai apoiou a carta sobre o peito e fechou os olhos como quem finalmente recebia a paz que esperou a vida inteira. Minha mãe chorava em silêncio, mas havia em seu rosto algo que não víamos há anos, serenidade. Naquele instante, entendi. A carta que demorou 40 anos para chegar, não foi atraso, foi o tempo certo. O tempo de curar, de revelar, de nos unir de novo. E assim, naquela sala iluminada apenas pela luz amarelada do lampião, compreendemos que o destino da nossa família havia mudado para sempre. Não por causa do dinheiro, não por causa das anotações, mas porque finalmente ouvimos a voz de Álvaro, e ela trouxe de volta a parte de nós que o tempo havia levado.